Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam acompanhando as lives, acompanhando todo o cronograma, para não ficarem atrasados, para não ficarem é, todos enrolados, né, nesse tanto de coisas online, né, porque eu acho que administrar o nosso tempo dentro de casa é um pouquinho mais difícil do que quando nós estamos naquela rotina diária, né. E focando nisso ainda, nós vamos continuar com a nossa disciplina de arte aqui, né? Falando o quê? Nós falamos até o momento sobre teatro, sobre teatro. Qual é a relação de todos os artistas? Qual é a relação do teatro com a nossa sociedade? Qual a importância do teatro para a nossa sociedade e para com a arte? Até o momento que nós estudamos, nós podemos perceber, concluímos que ele está ligado em tudo, ele está ligado a partir de uma crítica social, ele está ligado com as questões artísticas, porque envolvem figurino, envolvem encenações, envolvem cenários. Então, o teatro, ele envolve um conjunto, um todo dentro da nossa sociedade, ele está em torno de tudo. E eu acho que no Brasil, principalmente, deveriam ter mais importância para o teatro, dar mais importância para o teatro. Nós não temos o costume não crescemos com o costume do teatro, principalmente porque muitas vezes é em palco, pode ser caro, não é tão acessível a muitas pessoas, né? Mas deveríamos dar mais importância ao teatro, principalmente pelo cunho que ele tem, pelo significado, pelos objetivos que ele tem na nossa sociedade, que é levar arte, que é levar entretenimento, que é buscar fazer com que as pessoas tenham uma crítica social em torno dos problemas que estão envoltos na sociedade. Mas, infelizmente, no Brasil ele não está dentro, ele não cresceu e não se desenvolveu dentro do teatro, não se desenvolveu com essa cultura do teatro, com essa cultura de arte, diferentemente do continente europeu, que a arte está presente, que as pessoas estão se adequando, crescem se adequando à arte, entendem que a arte ela está presente em tudo. E é esse o objetivo que eu quero passar para vocês, que a arte está ligada em tudo, que a arte ela tem vários tipos de linguagens, e essas linguagens estão em torno de nós sempre no nosso dia a dia. Vou compartilhar com vocês agora o nosso livro. O nosso livro faz a ligação da arte não só com a sociedade, mas faz a ligação da arte também com a língua portuguesa e entre outras disciplinas também presentes no nosso dia a dia. Mas qual que é a relação da arte com a língua portuguesa? Gente, o texto é teatral. O texto é criado por quê? Então, tem que propor que características tem o texto criado para ser encenado no teatro. Tem as características, é seguido e é estudado dentro da língua portuguesa. Então, existem os monólogos, que dentro da língua portuguesa se fala que são as falas dos personagens, mas o monólogo é a falta de personagem consigo mesmo, que é um personagem só que participa do teatro. Então, a língua portuguesa, os textos são criados especificamente para uma pessoa, e o diálogo seria dois ou mais personagens, ou a partes, comentários de pessoas, de personagens dos públicos, de personagens das cenas. Então, isso é a ligação do teatro com a língua portuguesa também. E os textos de gênero também, que apresentam rúbricas, que apresentam situações, que indicam certos lugares, indicam que são narrativas. Então, para se estudar arte, para se montar um grupo teatral, uma peça teatral, você tem que ter o conhecimento bem amplo de língua portuguesa também, por causa dos textos, dessas características que os textos precisam ter dentro da língua portuguesa. Que no nosso livro nós temos uma parte de um teatro, no qual tem os personagens, tem as peças, o cenário, então tudo, o teatro é escrito dessa forma aqui, ó, é uma narrativa, ao mesmo tempo tem o diálogo,
tem como que está sendo as encenações em si. Agora, vou compartilhar com vocês outras formas de teatro, de dar contribuição da língua portuguesa para a arte. Aqui eu acho que a maioria das pessoas de vocês já conhecem, que seria o cordel, aquela revistinha da cultura nordestina que é colocada em varais, literatura de cordel, que é a literatura cantada, dos personagens cantados. Aqui nós temos um trecho da literatura de cordel. Não se compra o amor, não se troca a alegria, caráter não tem penhor. Bem querer a gente cria, e na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então você vê que tem as características de escrita nordestina, da cultura nordestina, mas tem as rimas também, um poema com rimas, ó. Mercadoria, cria, prende, vende, alegria, cria, penhor, amor. Então, é uma arte, uma literatura de cordel, mas tem as características dentro da língua portuguesa. Qual seria? A poesia e com rimas também. E, além da escrita desses cordéis, tem as características dos desenhos, das ilustrações. Então, nesse momento dentro do cordel, a arte, ela caminha junto com a língua portuguesa. Essas revistas de cordel, basicamente, é isso, elas caminham juntas. Mas o que é um cordel em si? Um cordel é basicamente o chamado cordel cantado. Na literatura, é uma espécie de representação da cultura popular. Logo, ela é escrita em formato de poesia, como já disse para vocês, é impressa e divulgada em folhetos ilustrativos. Então, junta a ilustração junto com os textos e com o processo de xilogravura. O que é? Aquele desenho tipo stencil, carimbo, o desenho carimbado. A pessoa desenha, esculpe o desenho num material, numa madeira, passa a tinta por cima e vem com o papel e aperta. Aí a imagem da madeira que foi esculpida sai no papel. Então é a xilogravura, é uma forma de arte. O cordel ganhou também este nome porque era ainda e é exposto ao povo amarrados em cordões, por isso. Então é bem acessível ao povo. É uma literatura, uma forma de arte que foi criada para ser acessível ao povo. E estes são estendidos em pequenas lojas, mercados, feiras, então diretamente para o povo mesmo. E o teatro? O teatro é aquilo que nós já dissemos antes. Ligação do teatro e da língua portuguesa seria basicamente uma relação bem que eles caminham juntos. Os textos, as características dos textos, que contém as encenações, que contém as falas, mas com características dentro da língua portuguesa. Então, a pessoa para estar escrevendo um teatro, para estar escrevendo uma narrativa teatral, tem que ter o conhecimento bem amplo de língua portuguesa. Nós temos também outra ligação de arte com língua portuguesa, que seria a poesia concreta, na qual se faz a poesia, mas se concretiza ela, se ilustra ela com desenhos, com os próprios versos são ilustrativos, de acordo com o contexto. Gentis de violino, refresco, segredar, mistérios. Então, o formato foi o quê? De um violino. Está falando de um violino. Então, o formato foi de um violino. Aqui nós temos outra poesia concreta. Luxo, 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 lixo, luxo. Então, eles escreveram lixo, mas ao mesmo tempo luxo. Então, poesia concreta é isso. É pegar as letras, pegarem o contexto da poesia, o texto, e transformar ele de forma ilustrativa da poesia. É isso aí que eu quero que vocês façam como atividade. Vocês vão criar uma poesia concreta. Vocês vão usar a criatividade e a imaginação. Criar uma poesia concreta. Não se esqueçam, relacionar texto, palavras com ilustrações. Outra relação das muitas ainda que tem, mas que são mais conhecidas também, da arte com a língua portuguesa, é o quê? A história em quadrinhos, na qual a língua portuguesa anda
com os desenhos, caminha com os desenhos e com a contação de história que está bem presente também dentro da arte. E também surgem dentro dessas histórias em quadrinhos as onomatopeias, que são esses bolões, são os bolõezinhos de som que emitem, que exemplificam sons, e as onomatopeias que são bem conhecidas dentro da língua portuguesa. Então tá aí a importância, gente, da gente entender a relação da arte com a língua portuguesa. A arte necessita caminhar junto com a língua portuguesa, porque senão uma precisa sempre estar dando força para a outra. Então é isso que eu quero passar para vocês, gente, a relação da arte e da língua portuguesa, presente em vários âmbitos uma da outra. Então, pessoal, muito obrigada, um bom final de semana e aquilo que eu falei para vocês. Acompanhe bem o cronograma, que vai dar tudo certo. Nós vamos sair desse problema social aí, que já virou social, né? Então, beijo e até a próxima semana.